Olá, boa tarde. Um grupo paramilitar anunciou uma rebelião contra o exército da Rússia. Segundo o chefe do grupo Wagner, a intenção é chegar a Moscou. A gente vai agora até Londres para conversar com a nossa correspondente, a Nathalie Reinoso, que tem mais informações. Boa tarde para você, Nathalie. Oi, Sadi. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O grupo está avançando em território russo. Soldados, tanques e veículos armados estão cruzando a província de Lipetsk, que fica a cerca de 6 horas de carro da capital Moscou. O governador da região pediu que os moradores fiquem em casa. As forças do grupo Wagner já estão controlando Rostov-on-Don, que foi o primeiro alvo, uma cidade que fica perto da fronteira com a Ucrânia e que tem uma importância estratégica, porque é onde fica o quartel-general que comanda as operações militares russas na Ucrânia. A cidade de Voronezh, que fica a cerca de 500 quilômetros ao sul de Moscou, teria sido a segunda tomada pelo grupo de mercenários. De acordo com o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, o plano é chegar à capital russa. Moscou está em estado de alerta, com a segurança reforçada na sede do governo russo e também em lugares estratégicos. Alguns prédios públicos teriam sido também esvaziados e o prefeito disse que a situação está difícil por lá. Mais cedo, Prigozhin mandou uma mensagem desafiadora ao presidente Vladimir Putin. Disse que o grupo Wagner é composto de patriotas russos e que não quer que o país conviva mais com corrupção, mentiras e burocracia. E afirmou que ninguém planeja se entregar. Foi uma resposta ao discurso do líder russo mais cedo. Putin reforçou que o país está lutando pela vida e segurança dos cidadãos e pela integridade territorial. E afirmou que o que a Rússia está enfrentando agora é uma traição motivada por interesses pessoais, uma facada nas costas do povo russo, assim ele disse. Vamos entender mais sobre esse grupo mercenário na reportagem da Cecília Malan. A cidade russa de Rostov-on-Don, a maior do sul do país, amanheceu com a presença de mercenários armados nas ruas. São combatentes do grupo Wagner que atravessaram a fronteira da Rússia, deixando a Ucrânia. Mais de 1 milhão de moradores foram orientados a ficar em casa. O líder dos paramilitares, Yevgeny Prigozhin, colocou o rosto à mostra. Tomamos tudo para que as forças aéreas conduzam ataques não contra nós, mas contra os ucranianos. Uma referência a um suposto bombardeio do exército russo contra um acampamento dos mercenários. Prigozhin garantiu que o quartel-general militar da cidade, o principal centro logístico para a invasão russa na Ucrânia, está operando normalmente. E exigiu que o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o principal general russo, Valery Gerasimov, fossem encontrá-lo. Há meses, ele acusa os dois homens de incompetência e de negar munição ao grupo Wagner, que está lutando ao lado das tropas russas. Yevgeny Prigozhin é um problema inteiramente criado pelo Kremlin, um império de negócios que se expandiu ao longo da última década e uma retórica cada vez mais virulenta, muitas vezes contra as forças armadas russas. Mesmo assim, ele foi autorizado a continuar, sem controle, e o grupo Wagner cresceu em tamanho e protagonismo na guerra na Ucrânia. Até agora, tomar instalações militares em território russo foi uma afronta grande demais. E Vladimir Putin reagiu com fúria num pronunciamento na TV. Chamou a rebelião de punhalada nas costas e ameaça mortal para o Estado russo. Prometeu proteger a população de qualquer ameaça, inclusive a traição interna, e punir todos que seguirem por esse caminho. Enquanto o Kremlin reagia, a segurança foi reforçada em pontos estratégicos de Moscou. A navegação no rio que corta a capital foi suspensa e policiais armados se posicionaram do lado de fora da sede do grupo Wagner, em São Petersburgo. O que Prigozhin espera alcançar não está claro. Com cerca de 50 mil soldados, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, seu grupo não consegue fazer frente ao exército russo. Mas dependendo de quanto apoio ele conseguir dentro das Forças Armadas, sua rebelião armada pode ganhar força.
Ao longo do dia, militantes mercenários leais a Prigozhin seguiram avançando rumo à capital russa e tomaram uma segunda cidade, Voronezh, que fica a 500 quilômetros ao sul de Moscou. Em resposta ao pronunciamento do presidente, o agora ex-aliado de Putin disse que o grupo Wagner é composto por patriotas russos e que não quer que o país conviva mais com corrupção, mentiras e burocracia. Também disse que ninguém vai se entregar. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky escreveu que a fraqueza da Rússia é óbvia e que quanto mais tempo Moscou mantiver suas tropas e mercenários na Ucrânia, mais caos, dor e problemas atrairá para casa. Especialistas em política internacional acham que ainda é cedo para falar em tentativa de golpe de Estado, mas concordam que esse fogo amigo é uma distração que pode beneficiar a contraofensiva ucraniana. Reduz a moral das tropas russas que estão em campo de batalha, já que o grupo Wagner levanta bandeiras de defesa dos combatentes russos, como, por exemplo, a falta de treinamento, a falta de equipamento, táticas e estratégias ultrapassadas, segundo o Prigozhin, líder do grupo Wagner, e ao ver 25 mil combatentes que estavam lutando na linha de frente ao seu lado, os soldados russos podem se sentir pressionados a também ingressar nesse grupo de insurgência e se sublevar contra a liderança central da Rússia. Mas a rebelião não impediu novos ataques contra a Ucrânia. 3 pessoas morreram e 8 ficaram feridas depois de um ataque de mísseis russos à capital Kiev, hoje de manhã. Em Dnipro, os mísseis destruíram 4 prédios residenciais e deixaram 8 pessoas feridas, incluindo 2 crianças. E as reações chegam do mundo todo. O tom tem sido de cautela, os líderes querem entender melhor o que está acontecendo. Por aqui, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse que está atento à situação e em contato com os aliados. Ele pediu que todas as partes sejam responsáveis e protejam os civis. O governo britânico fez também uma reunião de emergência para discutir a situação e o foco foram os cidadãos britânicos que moram na Rússia. Mais cedo, o Ministério da Defesa do Reino Unido descreveu a crise como o desafio mais significativo para o Estado russo nos últimos tempos. Disse que a rivalidade entre o grupo Wagner e o Ministério da Defesa russo se transformou em um confronto militar total. E que agora a lealdade das forças de segurança da Rússia, especialmente da Guarda Nacional Russa, vai ser a chave para o desenrolar dessa crise. A Letônia reforçou a segurança na fronteira com a Rússia e não vai permitir a entrada de russos no país. A Estônia também aumentou a segurança na fronteira com a Rússia e a primeira-ministra pediu que as pessoas não viajem para o país vizinho. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou que está observando a situação e está em contato com os líderes do bloco. Na Alemanha, a ministra das Relações Exteriores disse que conversou com os colegas do G7 e o Palácio do Eliseu informou que o presidente Emmanuel Macron está acompanhando tudo e continua focado no apoio à Ucrânia. A Itália declarou que a Rússia está sofrendo consequências internas da sua invasão à Ucrânia. Segundo Moscou, Putin está trabalhando no Kremlin, ele que já conversou com os aliados como os presidentes de Belarus, Cazaquistão e Uzbequistão. E uma última informação, agências de notícias ucranianas dizem que Kiev retomou o controle de um território ocupado pelos russos perto da cidade de Krasnohorivka, que fica na região de Donetsk. Essa área estava sob domínio russo desde 2014 e a gente volta depois com mais atualizações. Antes de terminar o Jornal Hoje, a gente volta a Londres para falar mais uma vez com a Nathalie Reinoso, que tem as últimas informações sobre a escalada da crise militar na Rússia. Nathalie. Sadi, como a gente falou aqui anteriormente, os soldados do grupo de mercenários querem chegar à capital russa. E por isso há vários bloqueios sendo montados lá nos arredores de Moscou. O prefeito pediu para as pessoas evitarem circular pela cidade e disse que a situação é difícil. Ele ainda afirmou que a segunda-feira vai ser um dia em que as pessoas não devem ir ao trabalho para minimizar os riscos. A região de Moscou também suspendeu todos os eventos ao ar livre para grandes públicos até o próximo sábado.
Moscou está em estado de alerta, com a segurança reforçada e uma operação antiterrorista também foi declarada. A imprensa fala também em relatos de que o avião presidencial de Vladimir Putin teria decolado do aeroporto de Moscou. Mas o porta-voz do líder russo, Dmitry Peskov, afirmou que o presidente segue na capital e está trabalhando no Kremlin. E segundo as agências de notícias, aquele comboio do grupo de mercenários que está a caminho de Moscou tem cerca de 5.000 soldados e na rota vai passar por vários bloqueios. Um especialista calcula que eles estejam a 100 quilômetros de Moscou nesse momento. E também, para fechar uma última informação, o alto general americano cancelou uma viagem planejada ao Oriente Médio por causa da situação na Rússia. A gente segue acompanhando tudo por aqui, Sadi. Obrigada, Nathalie.